Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e chegar cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Às vezes eu me pergunto se ainda estou realmente vivo, ou se sou apenas uma sombra a mais vagando pelos corredores escuros deste lugar. Meu nome é Elias e sou vigia noturno há mais de 15 anos. Já vi de tudo: vândalos, casais de namorados, até um ou outro bicho perdido. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu na antiga fábrica de tecidos. Minha rotina era sempre a mesma. Chegava às 22 horas, pegava as chaves com o Elias do turno da tarde, outro Elias, juro, às vezes a gente se confunde, e começava a minha ronda. A fábrica era um labirinto de máquinas enferrujadas, pilhas de tecido mofado e janelas quebradas que uivavam com o vento. Um lugar sombrio mesmo, à luz do dia, mas à noite era outra coisa. As primeiras horas eram sempre as piores. A escuridão total, o eco dos meus próprios passos, o ranger constante do metal velho. Eu usava uma lanterna potente, daquelas que cortam a escuridão como uma faca. Mas mesmo com ela, sempre havia cantos onde a luz parecia ser engolida, lugares onde eu sentia um frio incomum na nuca. Foi na terceira semana do meu turno na fábrica que as coisas começaram a mudar. Pequenos detalhes, sabe? Nada que você pudesse apontar com certeza. Primeiro foram os barulhos. Não os rangidos normais do prédio se ajeitando, mas algo diferente. Batidas sutis, como se alguém estivesse arrastando algo pesado no andar de cima, ou como se algo caísse e se arrastasse no chão de cimento. Eu subia, checava, nada. As portas estavam trancadas, as janelas intactas. Depois, as sombras. Eu as via pelo canto do olho. Formas esguias e distorcidas que pareciam se mover mais rápido do que a minha mente conseguia processar. Uma vez, juro por tudo que é mais sagrado, vi uma figura alta e magra parar no final de um corredor, olhando para mim. Minha lanterna tremeu na minha mão e eu a apontei direto para onde ela estava. Vazio. Apenas as sombras das máquinas. Meu coração parecia um tambor batendo contra as minhas costelas. Eu comecei a levar um rádio comigo, sintonizado em uma estação de notícias qualquer, só para ter uma voz humana por perto. Mas nem isso ajudava muito. Às vezes, o rádio chiaria e a voz do locutor se transformaria em um sussurro arrastado, quase uma respiração. Eu desligava e ligava de novo, achando que era problema na frequência. Mas a coisa piorou mesmo no quarto de costura. Era uma sala enorme, cheia de máquinas de costura antigas, com cadeiras ainda dispostas como se as costureiras tivessem acabado de sair para o almoço. A poeira cobria tudo em uma camada espessa e o cheiro de mofo era quase insuportável. Uma noite, eu estava passando por lá quando ouvi, clara como o dia, o som de uma máquina de costura trabalhando, o ritmo contínuo, o clique da agulha perfurando o tecido. Parei, com o coração na garganta. Minha lanterna varreu a sala. Nada. Todas as máquinas estavam paradas, cobertas de poeira. O som parou. Eu devia ter ido embora, ter ligado para a base, inventado uma desculpa, mas a curiosidade, ou talvez a estupidez, me dominou. Avancei, a lanterna firme, e então vi. Na cadeira de uma das máquinas havia um pedaço de tecido branco, limpo, sem uma única mancha de poeira, e sobre ele um fio de linha preta, solto, como se tivesse acabado de ser cortado. Minhas mãos começaram a suar, olhei para a máquina, a agulha estava para baixo, quase tocando o tecido, e então senti o frio. Não o frio normal do inverno, mas um frio que parecia vir de dentro, que congelava meus ossos. E o cheiro, um cheiro doce e enjoativo, como de flores velhas. Eu recuei devagar, sem tirar os olhos do tecido. De repente, uma das cadeiras ao lado da máquina se moveu, rangendo no chão. Não caiu,
Apenas se arrastou um pouco, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Foi nesse momento que eu senti uma presença. Não a vi, mas a senti. Era como se o ar ao meu redor tivesse ficado pesado, denso, e uma sensação de tristeza profunda me invadiu. Eu corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Saí do quarto de costura, atravessei os corredores escuros sem olhar para trás. Minhas pernas doíam, meu peito ardia, mas eu não parei até chegar na guarita e me trancar lá dentro. Fiquei ali ofegante, com a lanterna apontada para a porta, tremendo. As horas estralaram, o sol nasceu e eu finalmente pude sair. O Elias do turno da tarde me achou pálido, com olheiras profundas, e eu inventei uma desculpa sobre não ter dormido bem. Voltei para casa, mas não consegui dormir. A imagem daquele tecido, do fio solto, do cheiro de flores velhas, tudo se repetia na minha mente. Tentei me convencer que era cansaço, estresse, mas eu sabia a verdade. Não voltei àquela fábrica. Liguei no dia seguinte e pedi demissão, sem dar muitas explicações. Eles tentaram me convencer, mas eu fui irredutível. Preferi perder o emprego a passar mais uma noite na escuridão daquele lugar. Às vezes, quando a noite cai e eu estou sozinho em casa, ainda me pego olhando para as sombras, imaginando se aquela presença ainda está lá entre as máquinas enferrujadas, esperando pelo próximo vigia noturno. E me pergunto se algum dia aquele cheiro de flores velhas, tão doce e tão assustador, vai finalmente sair das minhas narinas. Meu nome é Marco, e por 10 anos fui vigia noturno de um prédio comercial no centro da cidade. Não era um arranha-céu imponente, mas um edifício mais antigo, de uns 7 andares, com escritórios de advocacia, consultórios médicos e algumas pequenas agências de marketing. A rotina era monótona, como a maioria dos trabalhos de vigia. Rondava os andares, checava portas, acendia e apagava luzes. Até que, um dia, a monotonia foi quebrada de uma forma que me persegue até hoje. Geralmente, meu turno começava às 23 horas. Eu pegava o relatório do dia anterior, conferia as câmeras de segurança na sala da guarita, fazia minha primeira ronda e depois me ajeitava para algumas horas de tranquilidade. Meu companheiro da noite era apenas o velho interfone da recepção, que raramente tocava. A maior parte das chamadas era de táxis atrasados para algum executivo esquecido ou, mais raramente, uma emergência com a segurança. Foi numa terça-feira chuvosa, por volta das 2 da manhã, que tudo começou. Eu estava na guarita, lendo um livro, quando o interfone tocou. Um toque diferente, não o bip agudo de sempre, mas um ranger metálico abafado, como se o aparelho estivesse com problemas. Atendi esperando a voz da minha esposa ligando do hospital. Ela era enfermeira e os horários eram loucos. "Alô?", eu disse, um pouco sonolento. Houve um silêncio do outro lado. Não um silêncio vazio, mas um silêncio carregado, como se alguém estivesse prendendo a respiração. Eu estava prestes a desligar, pensando que era um engano, quando ouvi uma voz. Não era feminina nem masculina e parecia vir de muito longe, distorcida, como se estivesse debaixo d'água. "Preciso entrar." Meus pelos se arrepiaram. Não era uma voz humana normal. Tinha um tom áspero, quase um sussurro que roçava a audição. "Quem está falando?", perguntei, sentindo um arrepio na espinha. Outro silêncio, mais longo desta vez. O som da chuva contra o vidro da guarita parecia mais alto. "Onde você está?", continuei já com o coração batendo forte. "No elevador. Parado." Eu olhei para o painel de luzes do elevador. Estava parado no 4º andar. As luzes do andar estavam apagadas, como sempre. Ninguém deveria estar lá. "Não tem ninguém no elevador. Ele está parado no 4º andar e não foi chamado", eu disse, tentando manter a voz firme, mesmo sentindo um suor frio escorrer pelas minhas costas.
Eu estou aqui, a voz respondeu, agora com um tom que parecia mais arrastado e agonizante. E então ouvi o som. Um som úmido, como se algo estivesse se arrastando no chão. Arrasto, arrasto. Liguei o monitor das câmeras que mostravam o interior do elevador. A imagem estava limpa, mas o elevador estava vazio. Completamente vazio. Não tem ninguém aí. Quem é você? O silêncio voltou, mas dessa vez não havia o som da respiração. Havia um chiado leve, como estática. E então o interfone clicou e a linha ficou muda. Desliguei. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava as chaves. Eu sabia que tinha que checar. A lógica me dizia que era um trote ou um problema no interfone, mas a sensação de pavor era real. Peguei minha lanterna e subi as escadas degrau por degrau, evitando o elevador a todo custo. Quando cheguei ao quarto andar, o corredor estava imerso em escuridão total. A luz de emergência mal funcionava. Liguei minha lanterna e apontei para o elevador. As portas estavam fechadas. Olhei para o chão e no pó fino que se acumulava ali, vi. Não eram pegadas, eram marcas de arrasto. 2 linhas paralelas, finas, como se algo tivesse sido puxado para fora do elevador e arrastado pelo corredor, sumindo na escuridão. O cheiro então me atingiu. Um cheiro de ferro enferrujado e terra molhada. Um cheiro que eu nunca tinha sentido antes, mas que imediatamente associei à morte. Eu segui as marcas com minha lanterna, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. As marcas levavam até o final do corredor, parando bem em frente à porta do último escritório, o número 407. A porta estava trancada como deveria, mas a maçaneta estava gelada ao toque, mais fria do que o metal normalmente estaria. Eu me inclinei, encostando o ouvido na porta, e ouvi um lamento baixo e prolongado, quase inaudível, vindo de dentro do escritório. E o som do arrasto, suave, como se algo estivesse se movendo lentamente lá dentro. Minhas pernas falharam. Eu caí de joelhos, minha lanterna rolando para longe, sua luz tremilingando no teto. Eu sabia que não havia ninguém ali. Eu sabia que aquilo não era humano. Arrastei-me para trás, de costas, até alcançar a escada. Desci os 4 andares correndo, tropeçando nos degraus. Cheguei na guarita, fechando a porta e me trancando de novo. O interfone estava lá, mudo, mas me parecia que eu ainda podia ouvir o rangido metálico. Não voltei para o 4º andar naquela noite. Eu fiquei na guarita, as luzes acesas, tremendo até o sol nascer. Quando o gerente chegou de manhã, me viu branco como um fantasma. Eu contei o que aconteceu. Ele achou que eu estava sobrecarregado, me deu um dia de folga. Voltei ao trabalho no dia seguinte, mas nunca mais fui o mesmo. Nunca mais o interfone da recepção tocou à noite. E eu, Marco, nunca mais consegui olhar para um elevador ou para o 4º andar daquele prédio sem sentir o frio na espinha, sem ouvir o arrasto e o lamento, e sem me perguntar o que ou quem realmente queria entrar naquela noite chuvosa. A voz ainda me persegue em meus suspiros, e o cheiro de ferro e terra molhada é algo que jamais me esquecerei. Meu nome é Antônio e trabalhei como vigia noturno no antigo Hospital Santa Luzia, aqui em São Paulo, por quase 20 anos. Vi muitas coisas tristes e algumas inexplicáveis naqueles corredores frios e mal iluminados. Mas uma em particular me assombra até hoje: o Hospital Antigo e os sussurros da noite. O Santa Luzia era um prédio antigo, com aquele cheiro característico de remédio velho, desinfetante e algo mais, algo que pairava no ar como uma sombra. À noite, com a maioria dos pacientes dormindo e a equipe reduzida,
O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelos rangidos do prédio e pelos meus próprios passos. Na ala pediátrica, desativada há muitos anos devido a um incêndio, havia um pequeno jardim interno, visível através de grandes janelas empoeiradas. Mesmo sem receber luz solar direta, algumas flores teimavam em crescer ali, margaridas brancas, principalmente. Era estranho, mas eu nunca dei muita importância. Minha ronda incluía passar por essa ala, mais por obrigação do que por necessidade, já que as portas estavam sempre trancadas e lacradas. Mas uma noite, algo mudou. O cheiro doce e incomum. Enquanto passava pelo corredor em frente à antiga ala pediátrica, senti um cheiro doce, muito forte, como de flores frescas. Era mais intenso do que o leve aroma que às vezes escapava do jardim. Parei, intrigado. O cheiro parecia vir de dentro da ala desativada. Chequei a porta, lacrada, como sempre. Olhei pelas janelas empoeiradas para o jardim interno. As margaridas brancas pareciam mais viçosas do que nunca, quase brilhando na penumbra. O cheiro era tão forte que chegava a ser enjoativo. Na noite seguinte, o cheiro estava lá novamente, ainda mais intenso, e notei algo diferente. Havia um pequeno buquê de margaridas brancas, recém-colhidas, dentro da ala, em cima de uma cadeira velha perto da janela. Como aquilo tinha ido parar ali? A porta estava lacrada, as janelas fechadas por dentro. As luzes e os sussurros. Comecei a ficar perturbado. Na terceira noite, decidi ficar de vigia em frente à ala pediátrica por mais tempo. Por volta das 3 da manhã, vi. Uma luz fraca, amarelada, acendeu-se por um instante em uma das salas. Durou apenas 1 segundo, mas foi o suficiente para me deixar em alerta. Corri até a porta e tentei abri-la. Trancada. Olhei pelas janelas, mas agora a escuridão era total lá dentro. O cheiro de flores, porém, estava mais forte do que nunca. E então ouvi sussurros, vozes baixas, como de crianças brincando ou conversando. Vinham de dentro da ala. Não consegui distinguir palavras, mas o tom era claro. Havia várias vozes, suaves e infantis. Recuei, sentindo um calafrio percorrer meu corpo. Liguei para a segurança central, mas não mencionei os sussurros. Apenas disse que havia uma luz acesa na ala desativada. Quando os outros seguranças chegaram e arrombaram a porta, o lacre parecia intacto. Não encontraram nada, apenas poeira, móveis velhos e o buquê de margaridas brancas na cadeira. A luz que eu tinha visto não estava mais acesa. As flores que nunca morriam. Depois daquele dia, comecei a prestar mais atenção ao jardim. As margaridas pareciam florescer todo o ano, mesmo no inverno rigoroso de São Paulo. E o buquê dentro da ala nunca murchava. Dia após dia, noite após noite, as flores permaneciam frescas e viçosas, como se tivessem sido colhidas naquele instante. Outros vigias do turno da noite também começaram a notar o cheiro forte de flores perto da ala pediátrica. Alguns até juravam ter ouvido sussurros, mas ninguém conseguia explicar as flores frescas dentro da sala trancada. Um antigo enfermeiro que trabalhou no hospital por muitos anos me contou uma história triste. Há décadas, um incêndio terrível atingiu a ala pediátrica, matando várias crianças. Dizia-se que seus espíritos ainda vagavam pelos corredores à noite. O presente inquietante. Uma noite, durante minha ronda, encontrei algo na soleira da porta da ala pediátrica. Era uma única margarida branca, fresca e orvalhada. Não havia vento, as janelas estavam fechadas. Peguei a flor, sentindo um arrepio. O cheiro era quase sufocante.
Levei a margarida para casa. No dia seguinte, ela ainda estava perfeita, como se tivesse acabado de ser colhida. Coloquei-a num vaso com água. Dias passaram, semanas. A margarida não murchou. As outras flores no vaso morreram, mas aquela única margarida branca permanecia intacta. Guardo essa flor até hoje. Ela nunca murchou. E às vezes, quando o silêncio da noite me envolve, sinto aquele cheiro doce e ouço sussurros distantes, como se as crianças do antigo Santa Luzia ainda estivessem por perto, cuidando de seu jardim e deixando pequenos presentes para o vigia solitário. E eu me pergunto por que, entre tantas flores, elas sempre escolhem as margaridas brancas. Tudo começou num posto novo, aqui no centro de São Paulo. Um galpão antigo, desses com a estrutura de ferro enferrujada e paredes de tijolo aparente, sabe? O tipo de lugar que já tem uma aura meio sinistra antes mesmo de o sol se pôr. As janelas, altas e empoeiradas, mal deixavam a luz do dia entrar, e à noite, com as poucas lâmpadas fluorescentes piscando, o lugar se transformava num labirinto de sombras. Eu, seu João, com meus 50 e poucos anos e incontáveis noites em claro como vigia, pensei que seria só mais um trabalho. Já tinha visto de tudo. Ladrão, morador de rua, até uma cobra uma vez. Mas nada me preparou para o que viria. Ledo engano. Na primeira semana, nada de estranho. Só o rangido normal da estrutura com o vento, que parecia gemer em noites mais frias, e o barulho dos ratos correndo pelas caixas abandonadas. O cheiro de poeira e metal velho era constante, quase um companheiro. Eu passava as horas lendo meu jornal velho, tomando meu café morno na guarita, fazendo as rondas de rotina. A monotonia era a minha maior inimiga. Mas lá pela segunda semana, a monotonia foi substituída por algo mais insidioso. Comecei a ouvir uns sussurros. Baixinho, quase inaudível, como se alguém estivesse falando no meu ouvido, mas não tinha ninguém. Eu parava, prendia a respiração, mas o som sumia tão rápido quanto aparecia. No começo achei que era coisa da minha cabeça, cansaço. A gente passa a noite sozinho, o silêncio pode pregar peças, distorcer sons. Eu tentava me convencer disso, mas uma pontada de apreensão já começava a surgir. Só que os sussurros ficaram mais frequentes e mais claros. E não eram palavras que eu entendia, pareciam uma língua antiga, um murmúrio constante que me arrepiava a nuca. Era um som gutural, quase um lamento que parecia vir de todas as direções e de nenhuma ao mesmo tempo. Comecei a sentir um frio inexplicável em alguns pontos do galpão, mesmo nas noites mais quentes de verão. Era como se uma sombra gelada pairasse por perto, me envolvendo com uma brisa fúnebre que não vinha de nenhuma janela ou fresta. Às vezes, o ar ficava tão denso que parecia difícil respirar. Uma noite, enquanto fazia a ronda perto do fundo do galpão, onde ficava um escritório velho com móveis empoeirados e cobertos por lençóis brancos, ouvi um barulho forte, um arrastar de móveis, seguido de um baque seco, como se algo pesado tivesse caído. Meu coração disparou no peito, um tambor descompassado. Peguei minha lanterna, o feixe de luz tremendo um pouco nas minhas mãos, e fui checar. A porta do escritório estava trancada, como sempre, com um cadeado enferrujado que eu mesmo havia colocado. Mas o barulho parecia um arranhão, como se unhas longas e afiadas estivessem raspando a madeira por dentro da porta. Um som agudo e desesperador. Chamei, perguntei se tinha alguém ali, a voz embargada pelo medo. Mas só o silêncio me respondeu. Um silêncio pesado, opressor, que parecia zombar da minha pergunta. Fiquei ali por um tempo, a lanterna apontada para a porta, esperando, mas nada mais aconteceu. O ar, no entanto, continuava pesado e o cheiro de mofo parecia mais forte ali. Na noite seguinte, a coisa piorou. As luzes, que já eram fracas, começaram a piscar sozinhas, como se a energia estivesse falhando, mas o painel elétrico na guarita indicava que estava tudo em ordem. E o cheiro, um cheiro horrível,
de coisa velha, de mofo, misturado com alguma coisa que eu não conseguia identificar. Algo pútrido e adocicado ao mesmo tempo invadiu o galpão. Era tão forte que me dava náuseas. Fui até a central elétrica novamente, verifiquei os disjuntores, mas estava tudo em ordem. Voltei para minha guarita, o estômago embrulhado, e foi então que eu vi. Vi uma sombra alta e magra, espreitando por trás de uma coluna de metal no meio do galpão. Não era uma sombra comum, projetada pela luz. Era mais densa, mais escura, como um buraco na própria escuridão. Parecia ter uma forma humana mais distorcida, alongada. Meu corpo congelou. Quando apontei a lanterna, ela sumiu. Evaporou no ar como fumaça, deixando apenas o cheiro horrível e o frio intenso para trás. Passei o resto da noite em estado de alerta. Cada ruído me fazia pular. Os sussurros estavam mais altos agora, quase como se estivessem zombando de mim, me cercando. Eu sentia a presença da coisa mesmo sem vê-la. Em um momento, enquanto eu caminhava perto de um monte de caixas, senti um toque gelado no meu ombro, como uma mão fria e úmida. Me virei num susto, a lanterna varrendo o espaço, mas não tinha nada. Só o breu do galpão e a minha respiração acelerada, o coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. A sensação de estar sendo tocado mesmo sem ver nada era aterrorizante. Desde aquela noite as coisas só pioraram. Já vi vultos se movendo nos cantos dos olhos, figuras indistintas que desapareciam quando eu tentava focar. Ouvi passos pesados e arrastados quando eu estava sozinho, como se alguém estivesse andando com dificuldade, e às vezes sinto como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis, uma sensação de que estou sendo caçado. Descobri com um dos funcionários mais antigos que antes daquele galpão ser construído, havia um casarão antigo que pegou fogo, e dizem que algumas pessoas morreram ali, presas nas chamas. Dizem que os gritos ainda ecoam nas noites mais silenciosas. Agora, toda noite é uma tortura. Entro naquele galpão com o medo gelando a espinha. Cada chambra parece esconder algo, cada rangido é um aviso. Rezo para que a noite passe logo e o sol volte a brilhar, trazendo consigo a falsa sensação de segurança. Sei que alguma coisa sombria reside ali, presa entre as paredes frias e escuras, talvez as almas daqueles que pereceram no incêndio, incapazes de encontrar a paz. E eu, pobre seu João, sou o único a testemunhar seus horrores na calada da noite. Às vezes me pergunto se essa sombra vai finalmente se mostrar por completo, ou se vou definhar aqui, assombrado pelos sussurros, pelos cheiros fétidos e pela presença invisível que me acompanha a cada ronda, até que eu mesmo me torne parte da história sombria deste lugar. A rotina era sempre a mesma. Portão de ferro pesado rangendo ao abrir, o eco dos meus passos no pátio de paralelepípedos. A luz amarelada e fraca da guarita iluminando o livro que eu tentava ler entre as rondas. Trabalhava há quase 10 anos como vigilante noturno aqui na Vila Prudente, num depósito antigo de tecidos. Nunca tinha visto nada de realmente estranho, só a escuridão da madrugada e uns gatos vira-latas assustados com a minha lanterna. Até uns 3 meses atrás. Começou com umas sensações. Um calafrio repentino na espinha, mesmo nas noites mais quentes. Uma impressão de estar sendo observado, sabe? Olhava para todos os lados, mas não via ninguém. Achava que era cansaço, a idade chegando. Depois começaram os sons. No começo eram quase inaudíveis, como um sussurro distante, um tecido farfalhando sem vento. O depósito é grande, cheiro de prateleiras altas e rolos de pano. Sempre tem algum barulho por causa da estrutura antiga, mas esses eram diferentes. Pareciam vir de dentro das paredes, um lamento suave. Uma noite, por volta das 3 da manhã, enquanto fazia ronda no galpão principal, ouvi um choro. Um choro baixinho, quase um soluço, vindo do fundo, perto da área dos tecidos de seda, que sempre ficava mais fria. O coração disparou na hora. Peguei a lanterna, a mão tremendo um pouco, e fui em direção ao som. Chamei: "Quem está aí?" Só o silêncio me respondeu. Um silêncio ainda mais pesado depois do choro.
Vasculhei a área com a luz. Cada rolo de tecido parecia uma sombra ameaçadora, mas não encontrei nada. O choro não se repetiu, mas aquela sensação de angústia no ar ficou. Nas semanas seguintes, os eventos se intensificaram. As luzes do escritório administrativo, que eu sempre verificava se estavam apagadas, começaram a acender e apagar sozinhas. Eu ia lá, conferia o interruptor, tudo normal. Mas depois de um tempo, acontecia de novo. Uma vez, vi a silhueta de alguém sentada na cadeira do gerente, olhando para a janela. Quando acendi a lanterna, a cadeira estava vazia. O cheiro também mudou. Começou com um leve odor de mofo, comum em lugares antigos, mas depois ficou mais forte, um cheiro úmido, quase de terra molhada, que parecia impregnar o ar, principalmente naquela área dos tecidos de seda. Uma noite, o cheiro estava tão forte que me deu ânsia de vômito. A coisa mais perturbadora aconteceu na semana passada. Eu estava na guarita, tomando um café para espantar o sono, quando ouvi um barulho forte vindo do galpão, um estrondo como se algo pesado tivesse caído de uma prateleira alta. Corri para lá, a adrenalina me acordando na hora. As luzes estavam piscando de novo. Fui até a seção de algodão e vi um rolo de tecido enorme, daqueles que precisam de 2 pessoas para levantar. Estava no chão, desenrolado, como se tivesse sido jogado com força. Olhei para cima, a prateleira estava intacta. Não tinha como ele ter caído sozinho. Desde então, o medo se tornou meu companheiro constante. Cada sombra parece se mexer, cada ruído me faz pular. Já não consigo mais ler à noite, a concentração se esvai. Durmo mal durante o dia, atormentado pelas imagens da silhueta na cadeira, do rolo de tecido no chão. Tentei falar com o gerente, mas ele só riu, disse que era coisa da minha cabeça, que eu estava vendo fantasmas por causa da solidão. Mas eu sei o que vi e o que senti. Alguma coisa não está certa naquele depósito. Alguma presença sombria reside ali, presa entre os tecidos e a poeira dos anos. E eu, pobre João, sou o único a enfrentar essa escuridão todas as noites, esperando que o amanhecer traga mais do que apenas o fim do meu turno. Espero que traga o fim dessa agonia silenciosa que me consome.